Oi pessoal, estamos aqui com a nossa biblioteca falando sobre os personagens da Bíblia, de uma maneira muito rápida, muito simplificada, mas dá para pontuar algumas coisas importantes. Vamos falar sobre Benjamim, estamos entrando na letra B hoje, falando de Benjamim, o filho mais novo de Jacó. Está escrito em Gênesis 46, 19, o seguinte texto: os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Como eu já falei aqui, Benjamim foi o filho mais novo de Jacó, o último dos seus filhos, o segundo com a mulher que realmente Jacó amava, que era Raquel. Ela gerou José e, por último, Benjamim. Benjamim nasceu numa situação muito adversa, devido a uma viagem que não sabemos o motivo porque ela ocorreu, exatamente no momento em que Raquel está para dar à luz ao filho. Ela teve uma complicação no seu parto e ela não sobreviveu a essa situação. Então Benjamim perde a mãe no seu nascimento, mas ainda dá nesse momento para ela lhe dar um nome. E o nome que ela dá a Benjamim é Benoni, que quer dizer filho da minha tristeza. E imediatamente Jacó teve um discernimento dado por Deus e mudou o nome do garoto de Benoni para Benjamim, que quer dizer filho da minha destra. Você já pensou esse jovem, o resto da vida, ser chamado de Benoni? Sempre ia trazer à memória aquele fato tão triste, tão nefasto. De maneira que o seu nome foi trocado. Benjamim, um outro fato interessante é que Benjamim foi o único filho de Jacó nascido na terra da promessa. Ele nasceu no caminho perto de Belém, de Judá. Está registrado em Gênesis capítulo 35, do versículo 16 ao 19. Ele foi o progenitor, o pai de uma grande tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Uma tribo que teve uma importância muito grande na história sagrada, na história bíblica, porque alguns dos seus descendentes foram pessoas muito importantes, pessoas que influenciaram na história do povo de Israel. Por exemplo, o segundo juiz de Israel, Eudes, era da tribo de Benjamim, o juiz canhoto, que durante um período de 18 anos de escravidão do povo de Israel, Eudes se levanta e liberta o povo da escravidão dos moabitas. O segundo personagem importante é Saul, o primeiro rei de Israel, também era descendente de Benjamim. Saul, o primeiro rei de Israel, reinou durante 40 anos em Israel e foi o primeiro, dando assim sequência, inaugurando a monarquia, porque você sabe que antes de Saul era uma teocracia. E após Saul, o governo veio a ser um governo monárquico. Ele foi o primeiro rei de Israel. Há também um outro grande personagem que é descendente de Benjamim, que é o apóstolo Paulo. Você pode conferir isso em Filipenses capítulo 3, versículo 5. E Paulo foi apóstolo dos apóstolos, foi aquele baluarte usado por Deus, o homem que estabeleceu a igreja de Cristo, doutrinariamente falando. Ninguém foi tão profundo como Paulo foi. Escreveu 13 livros do Novo Testamento. Benjamim tem uma participação, agora voltando a Benjamim, a origem, o homem Benjamim, ele tem uma participação muito, muito fundamental na história do seu povo, porque ele foi o instrumento que José usou para tirar a dúvida e para ter a certeza que se os seus irmãos tinham se arrependido daquele mal que fizeram a José, daquela traição que fizeram, aquela trairagem que fizeram com José. O gatilho e o instrumento usado foi Benjamim. Benjamim foi usado para isso. Leia a história em Gênesis capítulo 42,
do capítulo 42 até o capítulo 45, você encontra todo esse drama, todo esse desenrolar, e José põe Benjamim no Egito, e os seus irmãos ali externam o arrependimento. E por falar nisso, eu queria concluir essa breve meditação sobre Benjamim, citando Gênesis 43, versículo de número 34, quando diz assim: e apresentou-lhe as porções, e estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior. O número 5 é o número da graça. Veja que coisa interessante. Benjamim foi o instrumento que Deus usou para a reconciliação entre José e seus irmãos. E a porção dele era 5 vezes maior. 5, o número da graça. Que eu e você possamos ser um instrumento da graça, como Benjamim foi, para influenciar e para mudar situações com a bênção e com a graça de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima.